Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas de ordem jurídica que seja de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar da suspensão e cassação do direito de dirigir. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Rui Polini, que é coordenador da Comissão de Trânsito e Pedestres da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço o convite do Dr. César. Em nome da OAB Subseção Bauru, estamos à disposição. Nós sabemos que o nosso trânsito, principalmente numa cidade como Bauru, uma cidade de médio porte como Bauru, ele se desenvolve de forma hoje até mesmo violenta, poderíamos assim dizer. E essa violência no trânsito vem gerando muita cassação, suspensão do direito de dirigir em relação aos nossos motoristas. É interessante saber aí, muitas pessoas falam, eu estou com a carteira suspensa, eu estou com a carteira cassada. Na realidade, nós precisamos aí definir o que é suspensão do direito de dirigir e quando é que ocorre essa suspensão. Olha, a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade prevista no Código de Trânsito. Tá? Geralmente ocorre a maneira mais atual que se verifica é quando o condutor ele ultrapassa o limite de 20 pontos na CNH durante os 12 meses, durante o ano. Então essa é a maneira mais corriqueira de se verificar a instauração do procedimento de suspensão de dirigir. Também ocorre quando o condutor ele pratica ou ele tem uma infração prevista no Código das chamadas multas, infrações autossuspensivas, como por exemplo, dirigir sob efeito do álcool ou praticar racha. É interessante também, as pessoas ficam com muita dúvida, é interessante nós discutirmos aí a questão de qual é o período, qual é o prazo que a pessoa vai ficar aí com a sua CNH suspensa. O prazo de suspensão inicial ele é de no mínimo 30 dias e no máximo 12 meses. Tá? O infrator que for reincidente dentro dos 12 meses que praticou a infração, ele pode ter o direito novamente suspenso, e aí o prazo pode variar de 6 meses até 24 meses. Uma situação também que nós... É interessante aqui as pessoas, os motoristas, hoje nós temos milhares de motoristas, e a pessoa fica muito na dúvida de como funciona essa imposição de suspensão. Ou seja, a pessoa sabe que tem lá mais de 20 pontos na carteira, ela fala, mas será que eu vou ter que já entregar minha carteira? Será que eu serei comunicado via correio? Eu espero vir uma carta, as pessoas falam, né? Eu espero vir uma carta para que eu possa entregar a minha carteira. As pessoas mais humildes, elas têm realmente essa dificuldade de entender de que forma, como funciona essa imposição da suspensão. Como é que fica, assim que ela tem a ciência, hoje você consulta a pontuação pela internet e a pessoa fala, nossa, atingi 20 e tantos pontos, por exemplo. Ela fala, será que eu já vou na delegacia entregar minha carteira? Já não posso mais dirigir? O que eu faço? Olha, na verdade, a suspensão do direito de dirigir, ela tem que observar um procedimento administrativo. Então, como ocorre? Após a infração de trânsito ou o condutor verificar que atingiu os 20 pontos dentro dos 12 meses, esse fator por si só ele não suspende o direito do condutor, do motorista, a dirigir. Tá? É necessário que seja instaurado um procedimento administrativo. Tá? Esse procedimento administrativo ele vai obedecer o devido processo legal, o direito à ampla defesa, e após observado todos esses princípios, se verificar que o condutor realmente deve ser aplicado a ele a suspensão, a partir daquele momento onde a gente chama de transita em julgado a decisão da suspensão, ele começa a contar o prazo da suspensão. Então ele vai receber, após o procedimento administrativo, ele vai receber uma comunicação de que existe a suspensão, vai ser aplicada a ele por determinado prazo, tá? E não havendo mais possibilidade de recurso, a partir daquele momento ele tem que entregar a carteira ao órgão competente para contar o prazo que ele tem que ter observado
o período de suspensão. Como bem falado aqui, doutor Rui, existe um processo, um procedimento administrativo que vai, na realidade, aí, culminar ou não com esse direito de dirigir, a suspensão da CNH do motorista. Mas quando nós falamos desse processo administrativo, desse procedimento administrativo, e todas as vezes que falamos num processo, num procedimento, mesmo que administrativo, esse procedimento deve observar algumas regras, ele é formal. Foi dito agora há pouco aqui que o cidadão tem o direito de defesa e as pessoas têm muita, repito, as pessoas mais humildes, os motoristas mais humildes, eles têm muitas dificuldades, muitas dúvidas nesse sentido. O que eu faço? Esse processo administrativo, como é que funciona isso? Então, ele realmente existe um trâmite legal para esse processo administrativo caminhar. Sim, o procedimento, como o doutor César bem falou, o processo administrativo ele é formal, ele deve seguir uma formalidade que é estabelecida pela resolução 182 do CONTRAN. Nessa resolução existem ali todos os requisitos necessários ao bom trâmite do processo administrativo. Tá? Importante a gente frisar bastante que durante o processo administrativo, o motorista, o condutor, ele pode praticar todos os atos necessários aí, ou de direito para quem possui a CNH. Ele pode mudar de categoria de CNH, ele pode renovar a sua carteira, ele pode continuar dirigindo. Tá? Ele somente vai ter a suspensão aplicada quando for transitada em julgado a decisão do procedimento administrativo. Ou seja, quando não couber mais nenhum tipo de recurso àquele processo, vai lhe ser aplicada a suspensão. Isso é interessante, né? Enquanto o processo administrativo está caminhando, vamos assim dizer, o cidadão que está ali envolvido nesse procedimento administrativo, ele ainda resguarda todos os seus direitos em relação a dirigir, a carteira e tudo mais. Isso é uma situação a ser refletida, a ser discutida também. Outra situação, a que se falar aí para o nosso telespectador, que no processo administrativo, o cidadão ali envolvido neste processo, neste procedimento administrativo, ele tem todo o direito de defesa, lhe é garantido o direito de defesa, que no caso do processo administrativo, na questão da suspensão do direito de dirigir, ele pode se defender por conta própria ou mesmo, se achar necessário, contratar um advogado para que atue aí em seu nome dentro deste processo administrativo. Né? Sim, é importante salientar também essa questão, porque apesar de ser um procedimento administrativo, se o condutor, se o motorista assim achar necessário, contratar um profissional, um advogado especializado nas leis de trânsito, ele pode ser representado nesse procedimento sim. A gente sabe que existem muitas vertentes aí para se alegar em questão de defesa, existem requisitos nas aplicações das infrações que tem que ser observado também pelo órgão de trânsito, né? E se houver alguma falha, pode-se pleitear algum tipo de nulidade e isso pode ser alegado em defesa do condutor. Exatamente. Na verdade, aí pela sua fala, a conclusão é a seguinte, o motorista, o cidadão, sem dúvida alguma, ele deve respeitar a legislação. Em contrapartida, a autoridade de trânsito, ela também deve respeitar a legislação, como bem dito aqui pelo Dr. Rui. Obedecendo aos requisitos quando da autuação, obedecendo a princípios na Constituição e em outra legislação também, quanto ao caminhar do processo administrativo. Outra situação é as pessoas têm muitas dúvidas no que diz respeito aí ao início, quando é que começa a fluir o prazo de suspensão da pessoa. Essa dúvida é bem frequente realmente. O condutor, o simples fato dele ter sido autuado, por exemplo, aí, numa multa uma infração autossuspensiva, como tirar racha, por exemplo, o simples fato dele ter recebido esta infração não começa a contar o prazo da suspensão. Esse prazo ele sempre vai ser contado após o término do procedimento administrativo. Então, durante esse procedimento administrativo vai ser aplicado o prazo de suspensão e a partir do momento que ele é comunicado do final deste processo e o momento que ele entrega a CNH ao órgão, a partir deste momento que começa a fluir o prazo da suspensão dele. Ótimo. Uma situação interessante que nós vivemos hoje é aquela situação onde o motorista já tem a sua CNH suspensa, está com a CNH suspensa, no entanto ele é flagrado aí pela autoridade de trânsito dirigindo o veículo.
quais são as consequências, na realidade, desta situação em concreto? Olha, essa situação ela é bem particular e bem grave, né? O motorista que tem o direito de dirigir suspenso, foi-lhe aplicada a suspensão, ele deve cumprir aquele período sem dirigir. Se ele for flagrado, autuado, dirigindo algum tipo de veículo, neste período de suspensão, ele está cometendo nova infração de trânsito. Essa infração ela é gravíssima e aí ele vai ser processado para ter a sua CNH cassada. Então o motorista deve obedecer rigorosamente o período de suspensão. Não deve desobedecer essa imposição, porque se ele for flagrado, ele pode ter a carteira cassada. E nós temos muitos casos desses, principalmente aqui em Bauru. Na verdade, no trânsito todo no Brasil hoje, um trânsito caótico, né? As pessoas aí acabam sendo flagradas realmente já com a sua CNH suspensa. Outra situação que o motorista vive é a seguinte: ele se pergunta quando é que ele vai poder voltar a dirigir novamente, né, após essa suspensão da sua CNH. Outra dúvida frequente também, cumprido esse período de suspensão que foi-lhe imposto, tá? Que é importante também a gente frisar que esse período ele não é igual para todos, né? Vai ser analisado durante o procedimento. Existem algumas infrações que têm um período de suspensão específico e outros não. O mínimo de 30, o máximo de 12. Então vai lhe ser aplicado um período e ele deve cumprir o período. Após o cumprimento deste período, ele vai passar por um curso de reciclagem, tá? Ele deve fazer esse curso ou na própria Ciretran ou alguma autoescola que tenha permissão de aplicar esse curso de reciclagem, e ele vai passar também por uma prova. Após cumprido este curso de reciclagem e aprovado nesta prova, ele vai solicitar a devolução da sua CNH. Como nós estamos falando aqui de respeito à legislação, evidentemente por parte dos motoristas, se não houver aí um respeito à legislação de trânsito por parte de nós motoristas no trânsito, sem dúvida alguma, nós viveremos em verdadeiro estado de guerra no trânsito. E não estamos longe disso acontecer, não. Uma outra situação agora, né, já que o motorista deve respeitar a legislação, o Estado também, vamos dizer assim, ele tem prazos a serem cumpridos. E existe prazos aí para se iniciar o procedimento administrativo e prazos a serem respeitados pela autoridade de trânsito, ou na realidade quem for aplicar a pena de suspensão a serem obedecidos também. Sim, a questão é bem pertinente. A autoridade ela tem prazos a cumprir também. No caso, o prazo de prescrição da pretensão de punir do Estado, ou seja, da instauração do processo administrativo para aplicar a suspensão, ele é de 5 anos a contar da infração. Então, o condutor sofreu uma infração que tem como penalidade a suspensão de dirigir. A partir daquela infração, o Estado tem 5 anos para começar a iniciar o procedimento administrativo. Uma vez notificado da instauração desse procedimento, esse prazo ele fica suspenso, tá? Após o curso do processo administrativo e concluído a suspensão do direito de dirigir, o Estado também tem um prazo para aplicar a penalidade, que é de 5 anos também. Após esses prazos não cumpridos pelas autoridades, prescreve as punições que aquele motorista deveria sofrer. E, na realidade, esses prazos existentes a serem obedecidos que estão na legislação é para que não se torne aí ad eternum a vontade do Estado em atuar em referência a determinado motorista quando ele bem entender. Na verdade, isso aí gera uma paz no trânsito. A lei força a autoridade a que cumpra certas situações onde, na verdade, faz com que o trânsito se torne melhor, ou hoje podemos dizer até menos pior do que nós estamos vivendo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. I'm looking for
Retornamos ao segundo bloco do nosso programa, O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Estamos debatendo, estamos discutindo aqui hoje a questão da cassação e suspensão do direito de dirigir e recebo aqui o Dr. Rui Polini, que é coordenador da Comissão de Trânsito e Pedestres da OAB de Bauru. Uma situação interessante a discutirmos acerca desta situação que envolve cassação e suspensão do direito de dirigir é a tão famosa e propalada lei seca. Afinal de contas, todos nós em todo o país estamos aí sujeitos a esta lei, que foi apelidada de lei seca. Na verdade, o que se pretendeu com esta lei seca é tornar o trânsito menos violento, é tornar o trânsito, poderemos dizer, mais transitável. E o que eu gostaria de saber, o que é, na verdade, creio eu aí, uma curiosidade de todo cidadão, é quanto a essa lei seca. Quais são o que se percebe hoje, já que nós temos aí a lei seca em vigor já há algum bom tempo, ela teve eficácia, não teve eficácia, melhorou o trânsito, não melhorou, como que ficou isso? Doutor César, o questionamento é bem pertinente. Por incrível que pareça, hoje o país ele tem uma das leis mais rígidas sobre o motorista que dirige, sobre a influência do álcool ou de drogas, né? A lei ela é muito rígida realmente, mas as estatísticas elas demonstram que hoje, com essa lei mais rígida, mais motoristas estão sendo flagrados dirigindo sob efeito do álcool do que quando a lei era mais branda. Ou seja, a lei de um país de primeiro mundo, mas infelizmente a consciência do nosso motorista ela não se adaptou a essa lei. O motorista prefere ser autuado, é uma lei rígida, tanto na imposição da multa, uma multa de quase R$2.000, é uma multa autossuspensiva, ou seja, o motorista que é flagrado dirigindo sob o efeito do álcool, ele tem o procedimento para suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, ou seja, ele já pega o prazo cheio, né? E mesmo assim, as estatísticas demonstram que nunca se flagrou tanto o motorista dirigindo alcoolizado. É interessante, né? A lei seca, que é uma lei vanguardista, ou seja, uma lei moderna. O Brasil conta com uma legislação que é boa, que é a lei seca. O Brasil conta aí com uma legislação que, em termos de direção perigosa no caso de álcool, é uma das mais modernas do mundo. As penalidades que ali são impostas não são penalidades brandas, são penalidades que realmente assustam, vamos assim dizer, e é assim mesmo que tem que ser quando o assunto é a vida no trânsito, mas nós ficamos assim impressionados a situação de que a lei parece que não ganhou tanta eficácia no nosso Brasil. Mas vamos lá. E na questão específica do processo de suspensão do direito de dirigir em face da lei seca, como fica essa suspensão no caso da lei seca? Olha, no caso da lei seca, a lei, como eu falei na questão anterior, ela é uma infração autossuspensiva, ou seja, no corpo do artigo 165 do Código de Trânsito, ele já prevê a infração como gravíssima, além disso a aplicação de uma multa de quase R$2.000 e também a aplicação da suspensão por 12 meses do direito de dirigir do motorista que for flagrado. Nesse caso, também deverá ser respeitado o processo administrativo. Ou seja, o simples fato de ele receber uma infração já dá ao Estado, à autoridade de trânsito, o direito de se instaurar um processo administrativo para apuração da suspensão. Vai ser respeitado o direito de defesa, vai ser respeitado todo o trâmite do processo administrativo e após a conclusão final, ele vai seguir a suspensão como nos outros casos, ou seja, transitou em julgado, ele deverá cumprir o prazo de suspensão de 12 meses. Isso é interessante, ressaltar aí a questão do procedimento administrativo, do processo administrativo, também no que se refere à lei seca, onde a pessoa muitas vezes nós ouvimos aí assistindo a televisão, o cidadão é pego numa blitz e ele fala, nossa, pronto, perdi meu direito de dirigir, mas eu não estava bêbado. Na realidade, existem situações, evidentemente, que o cidadão não tem culpa
ou muitas vezes o cidadão não está ali alcoolizado e ele não quer fazer o exame, e é por isso que nós temos esse procedimento administrativo que vai dar todo o direito de defesa ao cidadão. Mas se restar comprovado que ele realmente estava alcoolizado nas medidas aí que a legislação exige, ele vai ter que pagar por aquilo que fez, mesmo porque ele poderá pagar também não só na questão de suspensão ou cassação do direito de dirigir, ou havendo vítimas no trânsito, ele vai poder responder a essa situação na esfera criminal, responder a um processo crime, bem como também poderá vir a responder, inclusive, a uma ação civil, no âmbito civil, questão de indenizações, seja no aspecto moral, seja no aspecto material. Isso é para que se alerte que realmente o trânsito não é brincadeira, o trânsito é coisa séria. A pessoa, embora hoje aqui estejamos debatendo, discutindo somente a questão da legislação em face da suspensão e cassação do direito de dirigir, a repercussão de um acidente no trânsito, ela abre um leque muito grande, onde o motorista tem que responder em várias esferas. E essa questão do procedimento administrativo, suspensão do direito de dirigir, é apenas uma vertente do que o motorista poderá vir a responder. Uma outra questão também é, saindo da suspensão do direito de dirigir em relação à lei seca, é a questão da cassação do direito de dirigir. Quando é que ocorre a cassação da CNH do cidadão? Olha, o Código de Trânsito, ele prevê no seu artigo 263, 3 hipóteses bem distintas de cassação do direito de dirigir. Tá? A primeira é quando o infrator que está com o direito de dirigir suspenso, ele for flagrado dirigindo o veículo automotor, como nós havíamos já falado. Então, o cidadão, condutor, ele tá com a CNH suspensa e for flagrado dirigindo, ele já está previsto no artigo 263 que ele sofrerá um processo de cassação. Tá? Outro caso também é na questão quando ele é condenado judicialmente pelo crime, tá? Por exemplo, direção, homicídio na condução do veículo, ou condenado pelo crime de dirigir embriagado, como o Dr. César bem ressaltou. Ele pode ser a pessoa que for flagrada dirigindo alcoolizado, dependendo do nível de álcool no sangue, ele comete uma infração penal. Então, se ele for condenado por esta infração criminal, ele também terá o direito de dirigir cassado. E a terceira hipótese é que a reincidência em algumas infrações autossuspensivas. Podemos citar aqui, por exemplo, a reincidência na condução do veículo sob efeito do álcool, tá? A reincidência do condutor na infração de tirar racha ou provocar emulação com o veículo, tá? Nós podemos também citar aqui a reincidência numa multa de permitir que uma pessoa inabilitada conduza um veículo automotor. Então, nas hipóteses de reincidência dessas multas que nós estamos citando aqui, que estão elencadas no corpo do artigo 263, o condutor ele pode sofrer o processo de cassação do direito de dirigir. Uma outra situação aí que gera também esse direito de cassação, eu estava vendo aqui no 263, é a questão da exibição em forma de perícia. O motorista começa, falando de um linguajar bem simples, o motorista começa a se exibir aí no trânsito, querendo demonstrar uma perícia, ele também sofre essa cassação, né? E isso é muito corriqueiro no trânsito hoje, né? Infelizmente é corriqueiro realmente, o motorista que tenta cantar pneu, fazer uma derrapada, ou no linguajar comum aí tentar fazer um cavalinho de pau, né? Isso é exibição na condução do veículo e está sujeito ao processo de cassação. Nós temos que, a nossa vertente, o nosso objetivo aqui do programa, sem dúvida alguma, é levantar questões que ajudem a nossa população a refletir sobre assuntos jurídicos, como eu disse no início do programa, e que são aí de interesse de toda a comunidade.
Eu creio que todos que nos assistem neste momento já verificaram, mesmo que seja uma única situação dessa que nós estamos aqui a discutir. Essa situação de pessoas se exibindo no trânsito, demonstrando perícia entre aspas, porque a perícia você demonstra, na verdade, dirigindo, respeitando a legislação de trânsito. Você vê pessoas entregando o seu veículo ao filho que não tem idade suficiente para dirigir. Então, o nosso objetivo aqui é, na realidade, despertar uma reflexão no cidadão para que possamos viver aí cada dia melhor. E o trânsito hoje, o nosso trânsito, principalmente na cidade de Bauru, ele deve ser discutido sim. A forma como o trânsito está se deslocando, como nós nos deslocamos na questão de trânsito aqui em Bauru. Nós temos aí motoqueiros, é só um exemplo, nós temos também motoristas de carro, que também fazem várias exibições e tudo mais, mas há que se ressaltar que nós vemos aí pessoas empinando moto na rua, pessoas fazendo ultrapassagem pelo lado da pista que não se pode fazer a ultrapassagem, uma série de, na verdade, são verdadeiras barbaridades. Eu não chamaria nem de barbeiragem, chamaria, na realidade, de verdadeiras barbeiragens que vão resultar, evidentemente, nessa situação de suspensão ou mesmo cassação do direito de dirigir. E ainda dentro da lei seca, falando da cassação, qual que é o período, né? Existe um período para o cidadão, um período de cassação. E uma outra dúvida, o cidadão também tem, quanto aí quando é que ele vai conseguir a sua CNH novamente? Olha, sempre ressaltando aqui que a cassação do direito do condutor em dirigir, ela vai sempre ocorrer após o procedimento administrativo. Isso a gente ressalta bem porque os princípios constitucionais, eles devem ser sempre respeitados. O direito à ampla defesa. E após a conclusão pela cassação do direito de dirigir do infrator, ele vai ficar sob essa condição pelo prazo de 2 anos. Cumprido esta suspensão, que começa a contar após a entrega dele, já pelo órgão, a notificação pelo órgão da cassação, cumprido este prazo, ele vai ter que fazer, após o cumprimento, todas as exigências de uma pessoa que vai tirar a carteira pela primeira vez. Ou seja, ele vai ter que passar por aulas, ele vai ter que passar por um curso de reciclagem, ele vai ter que fazer a prova da legislação, tá? Fazer prova de que ele cumpriu todo este procedimento, e aí ele vai ter a sua CNH novamente hábil para lhe dar o direito de dirigir. Realmente, o cidadão hoje, o motorista deve ficar aí atento a todas essas infrações na questão de poder chegar aí a uma suspensão, até mesmo a cassação do seu direito de dirigir. Chegamos aí ao fim de mais um programa, O Direito é Todo Seu. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Rui Polini, que é coordenador da Comissão de Trânsito e Pedestres da OAB. Muito obrigado. Obrigado, doutor César. Eu agradeço a oportunidade, agradeço em nome da OAB, a FIB por nos permitir a aceitação deste convite, muito nos honra, muito obrigado. Espero que tenhamos conseguido com este programa, como eu disse há pouco, despertar aí no nosso telespectador a questão da reflexão, para que possamos viver em uma Bauru cada vez melhor, para que possamos ter aí um trânsito cada vez melhor, para que possamos realmente um dia almejar a tão sonhada paz no trânsito. Hoje debatemos aqui questões que acabam incidindo numa suspensão do direito de dirigir, acabam até incidindo uma cassação do direito de dirigir do motorista que, na realidade, viola uma legislação de trânsito. Espero realmente que tenhamos conseguido aí incutir na cabeça do nosso telespectador que realmente a legislação de trânsito está aí para que nós nos beneficiemos dela e não o contrário. Quando nós temos uma legislação que impõe que o cidadão não pode dirigir alcoolizado, isso é, na realidade, uma salvaguarda, isso é uma garantia, isso é uma proteção que se dá ao cidadão no trânsito, né? Evidentemente, aquele que transgride essa legislação irá responder nos termos da legislação que discutimos aqui. Espero que tenham gostado do programa e continuem mandando e-mails, sugestões, críticas, as colocações, sugestões de temas para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.